Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. A todos que se conectaram com o título dessa mensagem, eu não faço tiragens por signo, é somente quem se conectar com a mensagem, e por isso eu começo tirando a energia de você, da situação, para você identificar se é para você ou se não é. E se não for, você pode buscar por outros vídeos aqui no canal, tá bom? A gente tem shorts, tem vídeos maiores assim como esse. Então vamos lá. Já aproveita para se inscrever no meu canal. O canal que eu tô começando agora, eu vou dividir temas para além dos oráculos, tá? Temas sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal também, tá? Então vamos seguir nessa linha. Bora começar? Então vamos lá. Qual a energia dessa pessoa, dessa situação? O que vamos falar aqui hoje? O que vamos falar aqui hoje? Olha, o unicórnio e o lobo. Sinto aqui uma energia de muita força, de muita potência, de você entendendo os seus pontos únicos, vamos se dizer assim, você encontrando essa força dentro de você em ser mística do seu jeito, de ser você em completude, eu diria, sabe? E tem aqui mais uma coisa de você ser, tem essa coisa do lobo, da matilha, de você ser até aqui ou pertencente a um grupo que faça mais sentido para você a partir do momento que você reconhece e honra, né, as suas individualidades, os seus gostos, e tem também você podendo ser aí um líder, né, à frente da, de outras pessoas, tendo um trabalho que te coloque nessa posição de liderança, e não à toa, mas sim porque você reconhece essas questões espirituais suas, únicas. Muito bacana. Vamos tirar mais uma cartinha para complementar aqui. Olha isso. O ovo cósmico. É mesmo uma energia de muita, assim, cocriação, mas não no sentido de você forçar isso. É você sendo uma pessoa magnética. É isso que eu vejo aqui. Muito interessante. E o ovo cósmico fala também sobre essa gestação de coisas. Então, por exemplo, você está idealizando, está materializando, colocando energia interna, mental, espiritual para determinada coisa e isso vem acontecer. Pode ser aqui até que você esteja querendo, almejando ser um líder, né? E aqui diz que isso vai acontecer para você, isso está realmente no seu caminho, mas a partir do momento que você abraça, né, essa individualidade da sua parte, essas questões únicas de você, como a gente falou no começo. Vamos aqui com o Osho para a gente desenrolar essa mensagem. Você já se viu aí na energia, já se identificou? Essa leitura é para você? Vamos lá, o que mais para a gente conversar aqui? Estresse. A fonte, a fonte. Lembra que no início eu falei dessa coisa do fogo, da ação? Aqui tem essa energia, né? Tanto que são cartas de paus, que fala sobre esses impulsos, de certa forma, e a cor vermelha, né? E aqui eu vejo você passando por um momento de realmente não é uma explosão, mas é como se fosse a gota d'água, assim, sabe? Para que você possa tomar um novo direcionamento, para que você possa usar essa energia de raiva, de estresse, para agir de um jeito diferente. Se você estava até paralisada aqui de alguma forma, essa situação mais caótica, essa coisa vai te trazer para o movimento. É isso que eu tô vendo aqui. Concessão. Aqui realmente pode ser que você estava sendo, digamos que não é que você não era você, mas você também não era você em tanta completude assim, sabe? Vejo até que você estava sendo muito espelho de algumas pessoas com essas situações de estresse, usando essa raiva de uma forma
de dar o troco, de revidar. E aqui vem uma outra energia para você, sabe? Você é muito mais do que isso, sabe? Você tem muito mais bagagem, você tem muito mais coisas a acrescentar, assim, você não precisa ensinar dessa forma e aprender dessa forma, sabe, de dar o troco, de revidar. Eu compreendo que tem situações que infelizmente a gente acaba sendo igual aos outros para ver se a pessoa, né, se toca, mas aqui é como se não, assim, sabe, tipo assim, você tem que ser você, usar a sua raiva de uma forma melhor, não para se tornar um espelho negativo do outro, sabe. Olha como é que eles estão verdes, é meio que uma coisa meio, ai, asquerosa até de alguma forma. O que mais? O que mais? A mente. Você estava vivendo numa confusão mental aqui, esses momentos de estresse, essa tensão numa situação, num relacionamento, isso estava deixando você turvo. E é uma energia muito diferente de você, mas era o que você estava conseguindo entregar aqui. A moralidade. Ao invés de você agir com o seu coração, com os seus desejos, com aquilo que te engrandece, cresce, você estava agindo de acordo com uma moralidade, com regras que por vezes nem foi você que definiu para você, para sua vida. E é um movimento, essa carta da moralidade, ela tá bem embaixo da fonte. É como se fossem movimentos opostos. Como que você vai ser, se esse for o seu desejo, um líder, se você não consegue honrar aquilo que vem de dentro de você? Eu sei que é difícil, né? Quando a gente se envolve com pessoas, a gente se mistura mesmo. É normal, é natural. Mas aqui vem um chamado de você olhar com mais clareza para as coisas que realmente não estão muito legais, sabe? Existe aqui uma tensão mental, sabe? É como se esse movimento que você está te impedisse de ver as coisas com mais clareza, de seguir aquilo que você quer seguir. E aí sua mente fica fritando, né? Você já viu aquele termo que as pessoas alugam um triplex na nossa cabeça? Olha lá, tanto de coisa construída na cabeça da pessoa. E ela fritando assim. Então tem ideias aí na sua cabeça que um grupo, uma pessoa, uma situação, um contexto, assim, uma fase, que estão te colocando, que estão te deixando, assim, exausto. O que mais que a gente vai falar aqui? Nossa, olha isso. A luta. A luta e veio outra que eu nem tinha visto. Apego. Apego ao passado. Você tem lutado aqui mentalmente com moralizações para fazer com que o passado ainda exista de alguma forma na sua vida, mesmo que lá no fundo você queira outra coisa? Você é muito diferente dessa energia, é isso que eu vejo, você é muito diferente. Olha só. Você tem muitas partes bonitas em você. Não é que o outro seja horrível, uma pessoa péssima, mas nesse contexto, nessa situação, você não está conseguindo colocar para fora a sua beleza. Eu vejo que o seu potencial é esse, né? Mas você está conseguindo entregar isso aqui, ó. Isso aqui. Você está conseguindo entregar isso aqui. Pensa bem. Isso não é você. Volto a dizer, isso não é você. Pode ser que isso também não seja esse outro que te causou isso, mas essa junção, né?
essa proximidade, essa união, essa parceria, tem esse resultado. E aqui no fundo do maço tem a carta da maturidade, né? De você compreender esse cenário aqui com maturidade. Sim, às vezes a gente se coloca em situações complexas, às vezes a gente entra com uma ideia leve, a gente entra cheia de expectativas positivas e boas, mas no decorrer do caminho você vai vendo que é uma situação até de evolução pessoal, assim, mas que te trouxe para esse lugar de guerra mental, de moralidade, de mente turva, de apego. Essa situação te mostra, né, que você ainda tem essas partes, mas é preciso maturidade para romper com isso. Porque olha só, aqui no fundo, debaixo dessa carta da maturidade, tem a carta do adiamento. Você adiando o inevitável. Talvez você já esteja nessa energia de eu não quero mais viver nesse cenário, não quero mais adiar o que é inevitável. E olha lá, a viagem e a harmonia. E no fundo ainda a consciência. Então, por trás, olha como é que estava a organização das cartas. Essa e a maturidade. É como se para a maturidade vir, você tem que parar de adiar, você tem que se mover, você entrar em harmonia com a sua consciência, com o seu poder, com o que te move. Porque sem essa movimentação, digamos assim, essa viagem, é bem difícil com que você consiga sentir completude, você consiga expressar você em totalidade. Vamos ver o que mais? Com o Light Sears Tarot também. O que mais que a gente tem para acrescentar para esse grupo? O que mais? Olha aí, um 8 de espadas, mais uma carta de espadas, mais uma carta meio que de tormento, e é um tormento interno, é como quase que, assim, fora tá tudo bem, as coisas estão até indo e tudo, mas dentro de você, você tá presa, você tá com os pensamentos, assim, bem turvos, você se vê sem ação, você se vê sem, assim, sem poder de escolha sobre a própria vida. Deixa eu só organizar as cartas aqui. Sabe? Tudo que a gente fala aqui, né, gente, tem pessoas que têm até preconceito com os oráculos e tarot por causa disso, porque todo mundo passa sobre essas coisas. Acontece é que essas mensagens que a gente divide aqui com vocês, as perguntas que vocês fazem até os trazerem aqui, são um caminho para você, quando for a sua vez de passar por determinadas coisas, você tenha mais entendimento do por trás e o que você vai escolher. Porque nenhuma leitura aqui tem o dever e o papel de cumprir a sua ação sobre você, sobre a sua vida. Mas é um papel de você entender a dinâmica e escolher com base em sabedoria do que de fato está acontecendo. Às vezes as leituras aqui são uma confirmação para você não se achar louca, sabe? Sim, realmente, essa energia tá isso aqui mesmo. Tem gente que já não precisa, já tem esse entendimento, já tem essa compreensão, tudo bem, mas sabe, às vezes a gente precisa, Um 8 de copas, você tá virando, tô toda arrepiada, você tá virando as costas para uma situação que emocionalmente já deu assim, ó, você está exausto. O que mais? Que tanto de carta. Então vamos lá, em partes. Um 10 de espadas,
mais uma carta de mente, de mental, de exaustão de pensamentos, de exaustão de amarras, sabe? Vem aqui também um 7 de copas, que é essa dúvida, né? Será que eu vou para cá? Será que eu venho para lá? Essa avaliação do que já foi, do que pode ser, se eu ficar, como é que vai ser, se eu for, como é que vai ser, e tal. E aí aqui vem cartas melhores, que vem a carta da temperança, e vem também cartas que são de paus, que me remetem a essa energia inicial da sua parte de seguir o que te move, assim, sabe? Esse aqui é um cavaleiro de copas. Talvez depois de todo esse cenário aqui, pode vir sim uma pessoa para você que esteja num movimento mais paciente com você, mais acolhedor, menos moralista. E com a carta da temperança é você de fato avaliando, né, assim como esse 7 de copas, mas não é um avaliando do tipo confuso. É uma avaliação sem apego, sabe? É olhando para o seu espírito, coisas que te preenchem como ser, como pessoa, como alma, e decidindo a partir do que te engrandece, do que não te abafa. É isso que eu vejo aqui. Talvez esse anseio que você tenha, né, esse fogo, é também de atrair situação melhor. Achei interessante essa questão aqui do relacionamento, porque você percebe que tem uma carta desse cavaleiro de copas que me traz clareza sobre você querer essa nova situação. E aí eu não sei se você quer essa situação para fugir disso daqui, ou se é porque você... Como que eu explico o que eu tô vendo? Caramba. Vou reformular. Você já tem esse desejo de vir alguém, uma situação melhor e tudo, mas você não tem certeza, você não tem clareza, você não vai muito para esse chamado, né, se for a questão de uma pessoa e tudo, por ter um receio de ser raso. E aí você acha que essa situação antiga, ela é profunda, né? De fato é, mas foi bem pesado, né? Mas aí você tem receio de, poxa, eu vou sair de uma coisa que já é profunda e tudo, vou encontrar outra pessoa e tal. Clarifica esse cavaleiro de copas aqui. O que mais sobre essa dinâmica de relacionamento aqui? Um 5 de copas, algumas decepções. E um pajem de ouros. Você tem mesmo carregado essas decepções, colocando, né, nesse novo romance, vamos dizer assim, que pode ter a possibilidade de já estar aí na sua vida, de surgir, mas tem algo de precioso aqui. Que essa pessoa vê, que você sabe o que é também em você, que é de precioso, que atraia a essa situação. O que mais aqui sobre esse cavaleiro de copas? Um 8 de paus e um 5 de ouros. Eu vejo aqui como se fosse também uma questão de construção, né? Você
enfrentando essa relação, curando as partes que precisam ser curadas de você e tudo, mas como uma oportunidade de você, ao invés de viver um 5 de ouros, uma coisa mais escassa, você viver algo melhor. No fundo do maço a gente tem o Hierofante. Que às vezes até toda essa situação, seja dessa pessoa que você almeja, dessa outra circunstância que apareceu, um caminho para você encontrar você, a sua paz, saber definir, olha, isso aqui para mim não vai, não dá e tudo. Vamos finalizar com uma cartinha de oráculo aqui. Eu vejo também que, como é um momento que você passou de muita confusão mental e tudo, é legal você separar as coisas, sabe? Não sai se metendo os pés pelas mãos para não confundir também as emoções, os sentimentos, o que é de quem. Conselho final. Paciência. Acabei de falar sobre isso, né? Eu aceito que tudo que acontece tem um plano divino. Acabei de falar sobre isso, né? Você compreender que tudo que aconteceu foi essencial para você, para sua jornada, para você aprender a discernir, né, uma coisa e outra. O que mais? Surrender. É como se se entregar, né? Eu abro mão do controle. Se vai vir alguém, se não vai, se fulano vai achar alguém, ou isso não está no seu controle. Solta. O que você pode controlar dessa situação aqui é o que você vai decidir. É o que você vai fazer da sua vida. O que você vai fazer com todo esse tumulto aqui que aconteceu. Disciplina. Eu posso realizar o que eu coloco na minha mente. Aqui também tem uma questão de você parar de esperar que através do outro, que só o outro, só com esse outro, você é capaz de realizar XY coisas que você tinha. Se você coloca na sua mente, você pode realizar. E aqui, com essa energia que a gente pegou lá no começo, você já tem sentido o gosto disso. Você já tem sentido o gosto que aquilo que você coloca na sua cabeça, de um jeito ou de outro, acontece para sua vida. Por isso que você tem que se entregar, relaxar e ter paciência. Porque acontece. Acontece. E no fundo aqui, perdão. Eu solto ressentimentos e entendo que ele bloqueia o amor na minha vida. Então, assim, você perdoar é uma coisa, você estar com a outra pessoa é outra. Você pode perdoar e estar com essa pessoa. Mas se você não consegue soltar o ressentimento e continuar com essa pessoa, não adianta. Não adianta. Olha como é que tá rígido. Às vezes a gente tem que ser paciente com a gente, com nossos processos e compreender como a gente consegue estar bem com a gente, com o nosso interno, com o nosso mental, ainda que aos olhos dos outros a gente está sendo burro. A gente se conhece. Bom, é isso que eu vejo para vocês. Espero muito que tenha feito sentido e a gente vê nas outras leituras, tá bom? Já se inscreve no meu canal.